Eu derrubei vinho sem querer no vestido de noiva da minha cunhada e ela me deu um tapa na cara. Depois meu marido me expulsou da festa dela. Meu primeiro erro naquela noite foi fingir que me sentia confortável entrando naquela casa, como se meu estômago já não estivesse dando aquele salto lento e nervoso que sempre dava quando encostávamos o carro na casa da minha sogra, e eu via todos os carros alinhados na entrada e ao longo da rua, como uma linha de aviso de metal dizendo: Ei, lembre-se, você está em minoria lá dentro. Meu marido estava cantarolando uma música no rádio, batucando no volante como se fosse qualquer jantar de família normal. E eu fiquei ali alisando meu vestido sobre as pernas, fingindo que não sentia como se estivesse entrando em uma apresentação onde todos já tinham decidido que eu era a atriz errada para o papel. Continuei dizendo a mim mesma que era apenas uma noite, apenas algumas horas, apenas um prato de comida e algumas risadas forçadas. E então poderíamos ir para casa. Exceto que casa, ultimamente, significava um lugar onde eu estava sempre um pouco tensa, esperando o próximo comentário sarcástico se transformar em uma discussão completa. Meu nome é Lana, e moramos nos Estados Unidos, não muito longe dos meus pais, e apenas perto o suficiente da família dele para que eu nunca realmente tivesse uma folga deles. Quando batemos na porta, eu já tinha feito aquela coisa de ensaiar pequenas reações na minha cabeça, tipo o quanto sorrir se minha cunhada me abraçasse, o que dizer se minha sogra fizesse uma daquelas piadas sobre como o filho dela gostava da comida cozida antes de se casar e como manter minha voz firme se alguém perguntasse quando finalmente teríamos um bebê. Eu sei que soa dramático, mas se você já entrou em uma sala onde sabe que é você quem está em liberdade condicional, você entende, seu corpo todo entra nesse modo estranho de performance. Meu marido apertou meu ombro com o que tenho certeza que ele achou ser um gesto tranquilizador e disse: Vai ficar tudo bem. E lembro de pensar: fácil para você dizer. Você é o filho de ouro aí dentro. Você poderia colocar fogo na sala de estar. E sua mãe provavelmente culparia o isqueiro. A mãe dele abriu a porta com aquele sorrisão que nunca chegava totalmente aos olhos quando se tratava de mim, e puxou ele para um abraço primeiro. Obviamente, com um barulhento "meu menino" e tudo mais. Depois se virou para mim com um sorriso menor e mais medido, como se estivesse marcando uma caixa em algum formulário invisível. Lana, você veio! Ela disse como se eu tivesse sido convidada para uma reunião corporativa em vez de um jantar. E eu forcei meu próprio sorriso. A abracei de volta. Respirei o perfume forte dela e disse a mim mesma para expirar devagar para não engasgar com o cheiro e com a minha irritação ao mesmo tempo. A casa cheirava a comida e produtos de limpeza e aquele leve toque de algo floral que ela sempre tinha em algum difusor no corredor. A mesa de jantar já estava posta. Muito mais pratos do que o normal porque minha cunhada e o marido dela estavam lá. Mais alguns primos que eu mal conhecia, mas que de alguma forma sabiam tudo sobre nosso casamento pelo jeito que me olhavam às vezes. Minha cunhada já estava na sala de estar quando entramos, empoleirada no sofá com um vestido muito branco que grudava nela como se tivesse sido costurado no corpo, rindo de algo que o marido dela disse. Ela se levantou quando nos viu, alisou o vestido como se estivesse em um comercial e caminhou até nós com aquele ar que ela tinha que sempre dizia: Eu moro em uma faixa salarial diferente da sua agora, mas estou fingindo que somos iguais por hoje. Ei, disse ela, inclinando-se para um beijo na bochecha que de alguma forma conseguiu parecer uma inspeção. Você está... bonita. Foi a pausa que fez isso. A pequena micro-hesitação que dizia que ela estava surpresa por eu ter conseguido parecer apresentável. Eu disse a ela que ela estava bonita também, o que era objetivamente verdade. E tentei muito não imaginar derramar nada naquele tecido branco perfeito, porque tenho o péssimo hábito de pensar no pior cenário, como se meu cérebro estivesse fazendo seu próprio show de comédia sombria em segundo plano. O jantar em si começou quase pacífico, se você não contasse as pequenas alfinetadas. Minha sogra elogiou a maneira como minha cunhada tinha arrumado a salada, como se fosse uma instalação de arte, e depois olhou para mim quando disse: Algumas pessoas são naturalmente boas em fazer as coisas parecerem elegantes, sabe? Eu ri para disfarçar, porque é isso que eu faço. Engoli a vontade de responder algo, e em vez disso, foquei em não derrubar meu garfo, não bater meu copo muito alto, não existir demais. Meu marido ficou quieto do jeito que sempre ficava perto da família, encolhendo-se nessa versão mais suave de si mesmo que dizia: Por favor, ninguém brigue. Por favor, ninguém me faça escolher. Conversamos fiado sobre trabalho, o que para mim significava explicar novamente que ser assistente administrativa em um consultório médico não é apenas atender telefones. E então minha sogra perguntou se as coisas ainda estavam apertadas para nós,
financeiramente, naquele tom falso de inocência. Eu disse a ela que estávamos nos virando, o que era verdade em um sentido bem vago. E ela se virou para a filha e disse algo sobre como ela tinha sorte de o marido cuidar tão bem dela financeiramente. Como se meu marido não estivesse sentado ali, trabalhando em tempo integral também. Depois que comemos, alguém colocou música na sala, porque aparentemente estávamos transformando a coisa toda em uma mini festa, e alguns dos primos começaram a dançar. Bebidas foram servidas, e aceitei uma taça de vinho tinto porque, se eu fosse sobreviver a esta noite, precisava de lubrificante social. Não sou de beber muito, mas uma taça geralmente tira a atenção de analisar constantemente cada palavra que digo. A sala aos poucos se transformou nesse espaço apertado e barulhento, cheio de corpos e risadas, e aqueles gritos agudos que algumas pessoas soltam quando estão altinhas e tentando parecer que estão tendo o melhor momento de suas vidas. Fiquei perto da borda da sala com minha taça, balançando um pouco com a música, tentando não chamar muita atenção para mim mesma. Eu não percebi que minha cunhada tinha se movido para trás de mim até muito mais tarde, que é a parte que as pessoas adoram criticar. Tipo, bem, por que você não viu ela lá? Como se eu tivesse olhos na nuca e um pequeno radar para poliéster branco. Eu estava no meio de uma conversa com uma das primas sobre alguma série que ela estava assistindo, quando alguém na sala lotada passou por mim com força suficiente pelo lado que eu instintivamente dei um passo para trás para manter meu equilíbrio. Aquele pequeno passo automático, mais a música e o quão cheia a sala estava, me colocou exatamente no lugar errado na hora errada, sem que eu sequer percebesse que ela estava bem atrás de mim. Aquele pequeno passo, mais a música e a multidão, e minha total falta de noção espacial naquela casa, foi tudo o que bastou. Meu cotovelo sacudiu, minha taça virou, e no que pareceu câmera lenta, vi aquele arco vermelho escuro de vinho voar para fora do copo e pousar direto no peito e na barriga da minha cunhada, encharcando seu vestido branco perfeito em manchas feias que se espalharam como tinta. Por um segundo houve silêncio na minha cabeça, como se o som tivesse sido desligado, e então ela começou a gritar como se eu tivesse feito de propósito para humilhá-la, em vez de batizar acidentalmente o vestido dela com Merlot. As conversas pararam. A música continuou tocando, o que tornou tudo ainda pior. Essa música animada ao fundo enquanto ela olhava para si mesma, olhos enormes, boca aberta, mãos pairando na frente dela como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Ai, meu Deus. Olha o que você fez. Ela gritou, e todos os rostos na sala se viraram para nós. Meu coração bateu contra minhas costelas, e meu primeiro instinto foi pedir desculpas, obviamente, porque tinha sido um acidente. Eu sinto muito mesmo, eu disse, já pegando guardanapos da mesa de centro, já passando no tecido, balbuciando sobre como eu não tinha visto ela lá, como alguém tinha me esbarrado. Meu marido surgiu de algum lugar, tirando a taça vazia da minha mão, e pegando um punhado de guardanapos também, o rosto preso naquele meio sorriso tenso e envergonhado que ele faz quando quer que o chão o engula. Ela afastou minhas mãos com um tapa. Não me toca, ela retrucou, o que é hilário, porque tecnicamente ela disse isso enquanto já tocava meus pulsos. Mas eu estava atordoada demais para processar a ironia. Esse vestido está arruinado. Você tem ideia de quanto isso custou? A voz dela subia a cada palavra, como se ela estivesse tentando atingir o teto, e juro que me sentia encolhendo toda vez que ela olhava para mim como se eu fosse uma criança desajeitada. Continuei pedindo desculpas, porque essa é minha configuração padrão, e tentei explicar novamente que não havia atrás de mim, que alguém me empurrou, que estava lotado, que era só vinho em um vestido. Fiz o que achei ser uma piada pequena e desarmante, porque essa é minha segunda configuração padrão, algo como: prometo que geralmente não preciso de olhos na nuca, mas talvez eu devesse instalar alguns. E acho que eu deveria ter simplesmente grampeado minha boca. Porque meu marido soltou aquela risadinha nervosa, e foi isso. Foi a faísca na gasolina. O rosto dela foi de zangado para vulcânico. Você acha isso engraçado? Ela gritou chegando mais perto. O cheiro de vinho e perfume me atingindo de uma vez. Você arruína meu vestido e depois faz piadinhas? Claro que você não entende. Você nunca poderia pagar por algo assim mesmo se trabalhasse no seu empreguinho de escritório por um ano. Lá estava, a coisa do dinheiro, a coisa da classe social, o jeito que ela adorava me lembrar que o marido dela ganhava mais em um mês do que a gente em vários. Eu podia sentir minhas orelhas queimando, minha garganta fechando, e ainda assim tentei acalmá-la, dizendo novamente que sentia muito, oferecendo pagar pela limpeza, por um vestido novo, qualquer coisa. As pessoas estavam encarando, algumas fingindo que não, o que honestamente tornava tudo pior.
Minha sogra correu até lá, mãos voando para os ombros da filha, arrulhando e fazendo alvoroço, como se tivesse acabado de testemunhar uma cena de crime real. Querida, está tudo bem. É só um vestido, ela disse. Exceto que seus olhos me lançaram aquele olhar frio e duro que dizia exatamente o oposto. Os insultos continuaram vindo, pequenas alfinetadas sobre como eu era descuidada, como eu nunca prestava atenção, como o irmão dela sempre tinha namorado mulheres com mais classe. Senti cada uma como um pequeno tapa, e então ela me deu um de verdade. Ela levantou a mão e, sem aviso, acertou meu rosto, o som disso mais nítido e alto do que eu imaginaria ser possível. Minha bochecha explodiu em calor, minha cabeça virou para o lado, e por um instante, a sala inteira ficou naquele silêncio atordoado, mesmo com a música. Gostaria de poder dizer que lidei com isso com a calma de uma santa, que dei a outra face, literalmente, que fui embora com dignidade. Eu não fiz isso. O que realmente aconteceu foi que algo dentro de mim, algo que estava esticado ao máximo desde o dia em que entrei para aquela família, finalmente estourou. Todos os pequenos comentários, os desprezos, ser deixada de fora das fotos, as piadas sobre meu trabalho, o jeito que meu marido nunca intervia totalmente, tudo ferveu de uma vez. Antes mesmo que eu percebesse totalmente o que estava fazendo, minha mão subiu e eu bati de volta. E não foi um tapinha leve. Foi um tapa completo, desajeitado e furioso que acertou exatamente no mesmo lugar onde meu vinho tinha batido antes. Exceto que dessa vez foi pele e não tecido. A cabeça dela virou para o lado, a boca formando aquele ó de choque. E a sala foi de atordoada para horrorizada em um suspiro. Alguém engasgou. 2 pessoas avançaram ao mesmo tempo. Não para me proteger, claro, mas para me parar fisicamente de supostamente fazer uma cena. Meu marido disse meu nome como se eu tivesse acabado de jogar um bebê pela janela, e minha sogra correu entre nós como se eu fosse algum animal selvagem do qual ela precisava proteger sua preciosa filha. Qual é o seu problema? Minha sogra gritou comigo, verificando o rosto da filha com tapinhas dramáticos. Você bateu nela! Você realmente bateu nela! Ela disse isso como se eu a tivesse atacado do nada, como se estivéssemos todos parados sendo educados e eu tivesse decidido subitamente cometer violência por diversão. Minha bochecha ainda latejava onde a filha dela tinha me batido primeiro, mas ninguém parecia particularmente preocupado com isso. Minha cunhada começou a chorar, soluços altos e barulhentos que soavam teatrais mesmo através da raiva muito real dela. E ela continuava repetindo: ela me bateu de volta, ela me bateu, como se fosse vítima de um ataque unilateral. Meu sogro correu com um saco de gelo da cozinha, dizendo para ela segurar contra o rosto, enquanto me lançava um olhar que poderia ter queimado um buraco no chão. Meu marido finalmente entrou totalmente no círculo, mas não do meu lado. Lana, o que você estava pensando? Ele perguntou, voz baixa e furiosa, como se eu fosse uma criança que tinha se comportado mal em público. Você não pode simplesmente colocar as mãos na minha irmã desse jeito. Eu olhei para ele, honestamente espantada, e disse: ela me deu um tapa primeiro. Uma mão ainda pressionada na minha bochecha ardendo, mas foi como se esse detalhe tivesse sido apagado da memória de todos. Minha cunhada, segurando o gelo no rosto, ainda soluçava sobre o vestido. Sobre como era caro, sobre como eu tinha arruinado a noite dela, a roupa dela, o humor dela. Minha sogra continuava murmurando sobre desrespeito, e na minha casa, e depois de tudo o que fizemos por você. O que, aliás, é hilário porque a lista de coisas que eles fizeram por mim era bem curta, e envolvia principalmente criticar minha comida. Em algum momento ela se endireitou, virou o corpo para mim de um jeito bem deliberado e disse: você precisa ir embora. Levei um segundo para processar que ela estava falando comigo e não com a própria filha que tinha dado um tapa em uma convidada primeiro. Mas não. A vilã da noite tinha sido aparentemente decidida. Você não pode ficar aqui depois disso, acrescentou ela, a voz tremendo de indignação. Você agrediu minha filha. Abri a boca para discutir, para apontar o fato extremamente óbvio de que a filha dela tinha me batido primeiro. Mas a mão do meu marido estava no meu braço agora, dedos apertando, e ele sussurrou: talvez você deva simplesmente ir, tá bom? Você piorou as coisas. Essa frase, mais do que o tapa, mais do que a gritaria, mais do que os olhares gelados de uma sala cheia de pessoas que na verdade não me conheciam, foi a que realmente se alojou no meu peito. Eu engoli em seco. Balancei a cabeça, porque pude ver que não havia versão daquela noite onde alguém de repente se virasse e dissesse: espera, isso não foi justo com a Lana. Peguei minha bolsa na cadeira perto da parede, meu rosto queimando, meu peito apertado,
E saí enquanto as pessoas sussurravam atrás das mãos como se estivéssemos em alguma novela ruim. Na varanda, o ar parecia mais frio do que quando entramos. Ou talvez fosse apenas a adrenalina baixando. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e pedi uma corrida por um aplicativo. Meus dedos se movendo no piloto automático enquanto meu cérebro repassava os últimos 10 minutos em loop. Verifiquei minha bochecha na câmera frontal e vi uma marca vermelha fraca, o que de alguma forma me deixou com mais raiva. Como se minha pele devesse pelo menos mostrar o dano total se todos iriam agir como se eu tivesse começado uma guerra. A carona chegou em alguns minutos, e deslizei para o banco de trás. Disse ao motorista meu endereço, e olhei pela janela enquanto a casa encolhia no espelho lateral. Meu marido não me seguiu. Ele não me chamou. Ele ficou lá dentro com a irmã chorando, e a mãe furiosa, e o pai que estava agindo como se o vestido fosse uma relíquia de família encharcada de sangue, em vez de ter sido coberto de vinho. No caminho para casa, minha mente fez o que sempre faz, quando algo enorme explode. Começou a puxar arquivos antigos do arquivo do cérebro. Como a primeira vez que conheci a família dele e a irmã me interrogou sobre meu trabalho, perguntando quanto tempo eu planejava ficar em uma posição como aquela e se eu tinha ambições reais. Como o jantar de feriado, onde minha sogra fez um comentário sobre como meu marido tinha sorte de eu, pelo menos, tentar na cozinha, porque a namorada anterior dele só pedia comida fora, e a sala riu mesmo, eu sabendo que ela não quis dizer isso como um elogio para mim ou para a outra mulher. Pensei no aniversário em que economizei para levar meu marido a um lugarzinho legal na cidade, e a irmã dele ligou no meio da sobremesa, pedindo para ele ir buscá-la porque o carro dela tinha decidido morrer. E ele foi embora, pedindo desculpas para mim enquanto saía, me deixando sozinha com uma fatia de bolo comida pela metade. Quando eu disse a ele mais tarde que doeu, ele disse: "Você sabe como ela precisava de mim." Como se minha necessidade de uma noite ininterrupta não contasse. Quando cheguei ao nosso apartamento, minha cabeça estava latejando. Chutei meus sapatos, joguei minha bolsa no sofá e fiquei parada no meio da sala, de repente sem saber o que fazer com minhas mãos, meu rosto, minha vida inteira. Fui ao banheiro, lavei o rosto, tentei não chorar, falhei, fiz aquele choro feio onde você tem que segurar a pia para ficar em pé. Eu continuava ouvindo o tapa na minha cabeça, o som dele, o jeito que a sala tinha ficado quieta, e eu honestamente não sabia se me arrependia ou não. Parte de mim se arrependia, porque eu sabia que isso dava munição a eles. Parte de mim não se arrependia nem um pouco, porque foi a primeira vez que eu fisicamente reagi contra qualquer um deles. Meu marido não voltou para casa naquela noite. A princípio verifiquei a hora obsessivamente, dizendo a mim mesma que ele estava apenas ajudando a acalmar as coisas, que ele passaria pela porta a qualquer minuto com alguma piada sem graça sobre como a família dele tinha exagerado. Então foi ficando cada vez mais tarde e a esperança se transformou nessa coisa sólida e fria no meu peito. Quando meu celular finalmente vibrou, por volta da hora em que eu normalmente estaria escovando os dentes e rolando a tela sem rumo antes de dormir, era uma mensagem de voz dele. Olhei para a tela quando vi, o polegar pairando sobre o play. Eu não queria ouvir a voz dele dizendo algo que eu não poderia desouvir. Mas é claro que ouvi, porque sou eu, e eu sempre ouço. O tom dele na mensagem estava cansado, irritado e honestamente condescendente daquele jeito que faz você se sentir como uma adolescente levando o sermão de um orientador escolar. Ele disse que a irmã estava muito chateada e que os pais estavam em choque, como se a pessoa cujo rosto tinha levado um tapa primeiro não estivesse sentada sozinha no nosso apartamento ouvindo aquilo. Ele disse: "Você não deveria ter batido nela de volta, Lana. Isso não é legal. Eu sei que ela não deveria ter batido em você também, mas você é mais velha, deveria ter mantido a calma." Eu realmente ri quando ele disse isso, um sonzinho amargo que não parecia ter vindo de mim. Mais velha quanto? Uns 2 anos? E mesmo se eu fosse 10 anos mais velha, como exatamente isso torna aceitável alguém me bater e não esperar nada? Ele continuou falando sobre como a irmã estava falando em prestar queixa, em ligar para um advogado, sobre não deixar isso passar, e que os pais dele a estavam apoiando. Ele disse que ia dormir lá aquela noite porque ela estava um caco, e eles precisavam dele. Então veio a piada final, a parte que realmente me disse onde eu estava classificada naquela hierarquia. Ajudaria muito se você pedisse desculpas a ela. Tipo, pedisse desculpas de verdade. Talvez a gente consiga evitar que as coisas fiquem feias. Pausei a mensagem na metade. Andei pela sala em círculos, depois apertei o play de novo, como se ouvir uma segunda vez fosse fazer soar diferente. Não fez. Ele terminou dizendo que não queria ver isso separar a família, que precisávamos ser razoáveis.
e que ele me amava, mas eu tinha colocado ele em uma posição muito difícil. Eu adoro como as pessoas gostam de dizer: "Você me colocou em uma posição difícil", quando o que elas realmente querem dizer é: "Você me forçou a mostrar onde minha lealdade realmente está." Não respondi naquela noite. Coloquei meu celular virado para baixo na mesa de centro, apaguei as luzes e deitei no sofá em vez da cama, porque de alguma forma a cama parecia muito nós, e eu não tinha certeza do que nós significava mais. Fiquei olhando para o teto no escuro, pensando em quantas escolhas minúsculas tinham me levado até ali, desde dizer sim para aquele primeiro encontro com ele até dizer sim para morarmos juntos, e dizer sim para casar em uma família que nunca tinha me aceitado verdadeiramente como uma deles. De manhã, a parte de mim que sempre tenta fazer as coisas funcionarem já tinha começado a rascunhar discursos de desculpas na minha cabeça, enquanto a outra parte, a que tinha batido de volta na noite anterior, estava sentada no canto de braços cruzados, fuzilando com o olhar. As duas metades brigaram enquanto eu arrumava uma pequena mala para passar a noite. Eu não planejei exatamente como uma saída dramática. Parecia mais sobrevivência. Peguei algumas roupas, itens básicos de higiene, meu notebook de trabalho, documentos importantes que eu não queria deixar espalhados, e coloquei tudo em 2 malas. Deixei um bilhete na mesa da cozinha, não uma carta de adeus cinematográfica, apenas algumas linhas dizendo que precisava de espaço e ia ficar na casa dos meus pais por um tempo. Então chamei um carro de novo, porque moro em um país onde o transporte público existe basicamente como um boato em certos bairros, e fui para a casa dos meus pais do outro lado da cidade. Minha mãe abriu a porta de pijama, com o cabelo preso, surpresa estampada no rosto quando viu as malas. "O que aconteceu?" ela perguntou, ficando imediatamente protetora daquele jeito que ela tem, mesmo antes de saber os detalhes. Eu disse a ela que explicaria lá dentro, e assim que estávamos na sala, ela sentou na beira do sofá enquanto eu andava de um lado para o outro e contava tudo. O vinho, o vestido, o tapa, o segundo tapa, o jeito que todos se viraram contra mim, a mensagem do meu marido. Quando terminei, minha garganta estava em carne viva e minha mãe parecia estar se esforçando muito para não dirigir até a casa da minha sogra e começar a própria guerra dela. "Ela te bateu primeiro!" Ela continuava repetindo, como se dizer isso vezes suficientes pudesse fazer com que importasse para alguém além de nós. "E seu marido não te defendeu? Nenhuma vez?" Quando balancei a cabeça, meu pai, que estava ouvindo do corredor, entrou com o maxilar trancado. "Vou ligar para ele", disse ele, puxando o celular. Minha mãe colocou a mão no braço dele e disse: "Espera, você está com raiva." E ele disse: "Sim, estou com raiva. E daí?" Ele ligou mesmo assim, porque meu pai não é realmente uma pessoa do tipo: "Espere até se acalmar", quando a filha dele está chorando na frente dele. Fiquei ali ouvindo um lado da conversa. A voz do meu pai dura enquanto ele dizia ao meu marido que me bater era inaceitável, que ficar parado enquanto a irmã dele me batia era inaceitável, que esperar que eu me humilhasse depois de levar um tapa era, adivinha, inaceitável. Pelas pausas curtas e pelas expressões do meu pai, eu podia dizer que meu marido estava dizendo todas as coisas de sempre do outro lado, sobre não querer escalar a situação, sobre família ser complicada, sobre eu estar exagerando. Meu pai finalmente disse: "Ela vai ficar aqui por enquanto. Conversaremos sobre os próximos passos quando você estiver pronto para assumir a responsabilidade pela sua parte nisso." E desligou antes que meu marido pudesse responder. Mais tarde, quando éramos apenas eu e minha mãe novamente, ela suspirou e disse a coisa que as mães dizem quando estão tentando ser honestas, mas gentis. "Você sabe que eu nunca gostei do jeito que eles tratavam você", admitiu ela. "Eu continuei torcendo para que melhorasse depois do casamento." Eu ri disso. Limpei o nariz e disse: Eu continuei torcendo por isso também." Então, porque eu precisava ouvir de outra pessoa, perguntei: "Você acha que eu estava errada em bater nela de volta?" Minha mãe hesitou. Depois disse: "Acho que foi um erro, mas também acho que as pessoas só aguentam até certo ponto. Isso não faz de você um monstro. Faz de você humana." Em algum momento daquela tarde, a curiosidade levou a melhor, e abri uma página de busca no meu celular, digitando coisas como: "Tapa em festa de família é agressão" e "Alguém pode prestar queixa por tapa se bateu primeiro." Porque aparentemente é assim que ser adulto parece agora, pesquisando sua potencial exposição legal no Google enquanto está sentada no sofá dos pais. A maior parte do que encontrei me fez sentir melhor e pior ao mesmo tempo. Melhor,
Porque um único tapa em um ambiente privado com contato mútuo dificilmente acabaria com alguém sendo jogado em uma cela, especialmente quando há testemunhas do primeiro golpe. Pior, porque a ideia do meu rosto e meu nome sendo arrastados por qualquer tipo de processo formal fazia meu estômago revirar. Em vez de ficar lá sentada esperando minha cunhada fazer o próximo movimento, fiz um movimento meu. Abri o mesmo aplicativo de pagamento que a família do meu marido adorava usar para dividir contas de jantar e enviar solicitações de $5 aqui e $10 ali, e procurei o perfil da minha cunhada. Verifiquei alguns anúncios de vestidos de grife semelhantes. Quase engasguei quando vi a faixa de preço, e então enviei uma quantia alta o suficiente para que ninguém pudesse me acusar de fingir que era um concerto barato, mais um extra para a limpeza. Na nota digitei: pelo vestido de ontem à noite. Estou pagando pelo dano. Isso é tudo que te devo. Pareceu mesquinho e generoso ao mesmo tempo, o que é uma combinação muito estranha. Mas pelo menos significava que se ela tentasse alegar que eu destruí a propriedade dela e não fiz nada, eu poderia provar o contrário. Dinheiro não conserta o fato de que alguém te deu um tapa na cara na frente de uma sala cheia de gente, mas pelo menos pode fechar uma pequena porta de discussão. Nos dias seguintes, as consequências realmente começaram a aparecer em todos os lugares chatos e práticos. Começando pelo cartão que eu usava para despesas domésticas, aquele no nome dele, comigo como usuária autorizada que sempre tratamos como nosso cartão padrão da casa. De repente, não passando em lugar nenhum. Descobri no supermercado, que é sempre um lugar divertido e nada humilhante para descobrir que suas asas financeiras foram cortadas. Tive que puxar meu próprio cartão pessoal, que uso principalmente para emergências, enquanto a caixa fingia educadamente não notar a mensagem de recusado na tela. Quando liguei para a empresa mais tarde, me disseram que meu marido tinha me removido como usuária autorizada. Sem aviso, sem discussão, apenas boa sorte pagando pelas coisas sozinha enquanto decidimos se você é digna. Depois vieram as mensagens. Minha sogra escreveu uma longa sobre o quanto estava decepcionada comigo, como ela tinha aberto a casa dela para mim, e era assim que eu retribuía. Como na nossa família não resolvemos problemas com violência. Li essa parte 3 vezes, olhando para ela como se talvez as palavras se rearranjassem em algo honesto, como, na nossa família permitimos que nossa filha favorita bata em quem ela quiser sem consequências. Uma das primas do meu marido, que estava na festa, mandou uma mensagem mais curta, dizendo que não queria tomar partido, mas que realmente não pegou bem quando eu bati de volta. Digitei e apaguei várias respostas antes de decidir por: você viu ela me bater primeiro, certo? E a prima respondeu com um fraco: é, mas ela estava bêbada e chateada. Foi um acidente. Aquela palavra, acidente, me fez rir daquele jeito histérico que não é realmente sobre humor. Meu vinho derramado tinha sido um acidente. A mão dela conectando com meu rosto não tinha sido um acidente. Você não acaba acidentalmente com a palma da mão na bochecha de alguém com força suficiente para deixar uma marca. Mas claro, vamos chamar isso de acidente. E minha reação de crime. A gota d'água foi o grupo da família. Assisti as pequenas notificações chegarem nas manhãs e noites seguintes. Mensagens voando de um lado para o outro entre os nomes deles, todos falando como se eu nem estivesse lá. Toda vez que eu tentava responder, esclarecer, dizer qualquer coisa, o chat ficava quieto até eu parar de digitar. E então eles voltavam a discutir seus fins de semana, seus planos, alguma receita nova que minha sogra estava tentando. Eles basicamente me deram um gelo em um chat que eu ainda podia ver, o que exige um tipo especial de crueldade. Houve um momento em tudo isso em que pensei: talvez eu devesse apenas pedir desculpas. Talvez isso acalmasse tudo. Talvez eu consiga viver fingindo que fui totalmente culpada se isso significar não ter minha vida inteira explodindo. É loucura o que estamos dispostos a considerar quando temos medo de ficar sozinhos. Mas então me lembrei da mensagem do meu marido. O jeito que ele disse que eu o coloquei em uma posição difícil, e algo em mim solidificou. Liguei para um advogado. Não um chique. Não alguém que cobra por minuto em uma torre de vidro. Apenas um advogado comum que lida com divórcios e disputas simples, cujo escritório fica em um prédio simples com uma placa desbotada. Contei a ele o que tinha acontecido. O tapa, as ameaças de prestar queixa, os jogos repentinos com dinheiro, e perguntei como minhas opções realmente pareciam. Não pelas lentes do drama da família do meu marido, mas pela lei. Ele ouviu, fez perguntas, tomou notas, e então me disse algumas coisas diretas. 1.
Se minha cunhada tentasse registrar uma queixa, o fato de ela ter me batido primeiro e haver testemunhas disso importaria. 2. Usar finanças compartilhadas como forma de punir ou controlar um cônjuge não pega bem para o meu marido se as coisas fossem para o tribunal. 3. Se eu quisesse me separar, não precisava pedir permissão a ninguém. E dado que não tínhamos filhos ou bens complicados, poderia ser legalmente simples, mesmo que emocionalmente confuso. Saindo daquele escritório, me sentia apavorada e estranhamente poderosa. E para o que vale a pena, toda aquela coisa de prestar queixa começou a encolher no segundo em que parei de soluçar e comecei a agir como uma adulta sobre isso. Anotei datas, salvei capturas de tela daquelas mensagens, guardei o comprovante de pagamento do dinheiro do vestido, anotei quem estava na sala e então me recusei a responder qualquer coisa que fosse apenas isca. As pessoas se acalmam rápido quando percebem que você está mantendo registros. E isso, mais do que qualquer discurso, soltou algo no meu cérebro. 1 semana e meia depois do tapa, meu marido me mandou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar pessoalmente para conversar. Concordei, porque não sou fã de terminar casamentos inteiros por mensagem de texto, por mais tentador que seja. Escolhemos um café neutro no meio do caminho entre a casa dos meus pais e nosso apartamento. Quando entrei, ele já estava lá, sentado em uma mesa com 2 copos na frente dele, um café preto para ele, um algo doce com espuma para mim, como ele sempre pedia quando ainda estávamos bem. Por um segundo meu peito doeu de nostalgia, mas então me lembrei por que estávamos lá. Ele parecia cansado, o que bom, porque eu também estava. Fizemos a coisa da conversa fiada estranha por cerca de 30 segundos antes de eu dizer: "Então, sua irmã." Ele suspirou como um homem que passou por uma semana difícil em algum trabalho nobre em vez de um homem cuja esposa levou um tapa em uma festa. "Ela ainda está muito chateada", disse ele. "Ela continua falando sobre o vestido, sobre como você a humilhou na frente de todos." "Eu a humilhei", repeti devagar, porque às vezes você tem que saborear o absurdo antes de engolir. "Ela me deu um tapa primeiro, na frente de todos. Eu a humilhei por não ter simplesmente aceitado quieta." Ele passou a mão pelo cabelo, aquele hábito nervoso que ele tem, e disse: "Não estou dizendo que ela estava certa em te bater. Ela estava bêbada. Ela estava emotiva. Mas você poderia ter ido embora. Você é a adulta na sala." "Eu não sou babá dela", retruquei, mais alto do que pretendia. E algumas pessoas nas mesas próximas olharam. "Não sou responsável por gerenciar as emoções da sua irmã crescida, para que ela não cometa agressão na sala de estar. Eu sou sua esposa." Ou era, dependendo de como essa conversa for. Dizer isso em voz alta fez o rosto dele vacilar, só um pouquinho. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para alguma negociação. "Olha, meus pais estão surtando. Eles dizem que não se sentem confortáveis em ter você lá se as coisas estiverem assim. Minha irmã diz que não virá a nenhum evento de família se você estiver lá. Eles estão falando em tipo, me cortar se eu não ficar do lado deles nisso." Ele pausou como se esperasse que eu ficasse comovida pelo horror dele potencialmente perder os jantares de domingo. "Eu não quero isso. Não quero ficar brigado com minha família." Lá estava, o medo real falando. Não medo de me perder. Não medo do que isso tinha feito ao nosso relacionamento. Mas medo de ser o filho que decepcionou a mamãe e o papai. Encostei na cadeira e olhei para ele. Olhei de verdade. Talvez mais claramente do que nunca. "Então o que você quer?" perguntei. "Eu quero que você peça desculpas à minha irmã", disse ele como se não tivesse ouvido uma única coisa que eu disse nos últimos 10 minutos. Tipo, peça desculpas de verdade. Pessoalmente. Mostre a ela que você se arrepende do que fez. Meus pais acham que se você fizer isso, ela vai largar essa ideia toda de ir a um advogado. Podemos seguir em frente. Podemos consertar isso. "E ela pede desculpas para mim?" perguntei. "Por me dar um tapa, por gritar comigo, por arrastar meu emprego para o meio disso, por me chamar de descuidada e pobre na frente de todo mundo?" Ele hesitou por uma fração de segundo e então disse: "Ela estava bêbada, Lana. Ela nem lembra exatamente como aconteceu. Tem algo sobre ser instruída a ser a pessoa superior por alguém que está confortavelmente no terreno baixo que faz seu sangue ferver." Eu ri, baixinho, porque senão eu poderia ter gritado. "Pegar o caminho superior não significa deixar as pessoas limparem os pés em mim", eu disse. "Você sabe disso, né? Ou você viveu naquela casa tanto tempo que acha que é assim que as coisas funcionam?" Ele se ouriçou, do jeito que sempre fazia quando eu criticava a família dele, mesmo indiretamente. "Você sempre faz ser sobre eles", disse ele. "Você nunca tenta ver pelo lado deles."
Eles acham que você não gosta deles também. Como se gostar de alguém e deixar que te dê um tapa na cara e depois exija um pedido de desculpas estivessem na mesma categoria de compromisso. Eu podia sentir a conversa mudando dentro de mim, como um trem trocando de trilhos. Uma semana atrás, talvez até 2 dias atrás, eu poderia estar mais disposta a ceder, a encontrar algum meio termo, a oferecer alguma meia desculpa como sinto muito que as coisas tenham saído do controle, só para manter todo mundo confortável. Mas sentada ali, depois de tudo, percebi que toda a paz que eu vinha mantendo tinha custado meu próprio respeito próprio. Fui ver um advogado, eu disse, observando a expressão dele com cuidado. Os olhos dele se arregalaram um pouco, e ele se sentou mais ereto. Não porque estou planejando algum grande processo dramático, porque eu precisava saber onde estou, legalmente, financeiramente. Eu precisava saber se estou realmente presa aqui ou se isso é apenas algo que sua família quer que eu acredite. Você foi a um advogado? Ele repetiu, como se eu tivesse acabado de dizer a ele que entrei para uma seita. Por que você faria isso sem falar comigo primeiro? Levantei as sobrancelhas. Você me removeu do cartão de crédito sem falar comigo primeiro. Você ficou na casa dos seus pais sem falar comigo primeiro. Você me disse que eu precisava pedir desculpas à pessoa que me bateu sem falar comigo sobre como isso me fez sentir. Então me perdoe se eu não senti que tinha um parceiro para consultar antes de descobrir como me proteger. Ele abriu a boca, fechou, depois disse: Então o quê? Você quer o divórcio agora? Havia essa mistura de descrença e mágoa teatral na voz dele, como se a própria ideia o ofendesse em um nível pessoal. E naquele momento percebi que sim, na verdade, eu queria. Acho que sim, eu disse, surpreendendo a mim mesma apenas pelo quão calma eu soava. Porque não posso continuar fazendo isso. Não posso continuar entrando em salas onde sou a única que se espera que leve cada golpe, literal ou não, pelo bem da harmonia familiar. Não posso ser casada com alguém cujo primeiro instinto quando leva um tapa é me pedir para dizer desculpas. Ele olhou para mim pelo que pareceu um tempo muito longo. Então ele balançou a cabeça, como se pudesse apenas rejeitar minha realidade e substituir pela dele. Você está exagerando, disse ele. Isso é uma briga. Uma noite ruim. Você vai jogar fora todo o nosso casamento por causa de um tapa? Por causa de um padrão, corrigi. Por causa de anos de você deixando eles me desrespeitarem. Por causa de você sempre escolhendo o caminho de menor resistência. Que por acaso é o caminho onde sou eu quem está se curvando. Por causa de você me punindo financeiramente em vez de ter uma conversa adulta. Por causa de você ter mais medo da decepção da sua mãe do que de sua esposa indo embora. Ele vacilou com isso. Desviou o olhar, encarou a mesa. O café entre nós tinha esfriado. Senti um distanciamento estranho observando ele, como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, olhando para essa cena de cima. Garota sentada no café. Garoto implora para ela não tirar as coisas de proporção. Garota percebe que a proporção estava errada há muito tempo. Eu não vou assinar nada, disse ele eventualmente. Porque ele é o tipo de pessoa que acha que recusar papelada pode parar a realidade. Não vou concordar com isso. Você não pode simplesmente tomar uma decisão dessas sozinha. Quase sorri, porque de uma forma distorcida, aquilo era clássico dele. Acreditar que se ele não cooperasse, nada poderia avançar. Na verdade, eu disse, eu posso. Você não precisa concordar para eu dar entrada. Esta não é uma daquelas situações. Não temos filhos. Não temos uma casa juntos. A lei não vai me acorrentar a você porque você não está a fim de deixar ir. Ele olhou para mim com algo parecido com medo nos olhos. Ou talvez fosse apenas a percepção de que sua estratégia padrão de não fazer nada até eu desistir não ia funcionar dessa vez. Então é isso? Ele perguntou. Você simplesmente acabou? Pensei nos nossos primeiros dias. As noites comendo comida barata. O jeito que ele costumava me fazer rir. O jeito que costumávamos falar sobre construir uma vida onde nos apoiávamos. Então pensei no som da mão da irmã dele no meu rosto. O eco da voz dele dizendo que eu precisava pedir desculpas. O vazio do nosso apartamento na noite em que ele escolheu ficar com eles em vez de vir para casa. Eu disse suavemente. Acho que acabei. Eu não saí batendo o pé dramaticamente. Terminei meu café frio, levantei, disse a ele que meu advogado entraria em contato e saí para a tarde ensolarada, como se fosse apenas mais uma pessoa saindo de um café. Não alguém saindo de um casamento. O sol parecia estranhamente forte na minha pele. E por um segundo tive vontade de chorar, desabar, chamá-lo de volta. Em vez disso, continuei andando. As semanas seguintes foram um borrão de papelada e conversas estranhas, e aquela mistura estranha de luto e alívio que vem com os finais.
Fizemos a troca estranha de caixas também. Eu pegando minhas roupas e documentos. Ele pegando as ferramentas dele, e o que mais ainda parecia nosso. E foi exatamente tão romântico quanto parece. Meu marido me mandou mensagens longas sobre como eu estava cometendo um erro, como poderíamos ir para a terapia, como a irmã dele estava disposta a seguir em frente se eu pedisse desculpas. Ignorei a maioria delas, respondendo apenas com respostas práticas sobre assinar documentos ou devolver as coisas dele. Minha sogra tentou as táticas dela. Ela ligou para minha mãe para dizer que eu estava destruindo a vida do filho dela, convenientemente pulando a parte onde a filha dela tinha tentado destruir meu rosto. Ela me mandou mensagens sobre como o casamento era sobre sacrifício, sobre como ela tinha aguentado muitas coisas do próprio marido pelo bem da família, como se esse fosse um modelo que eu deveria aspirar. Escrevi uma resposta longa que nunca enviei, explicando que sacrificar sua dignidade básica não é o mesmo que ceder sobre qual programa assistir depois do jantar. O divórcio em si foi, como o advogado tinha previsto, não uma cena épica de tribunal, apenas uma moagem lenta de formulários, assinaturas e períodos de espera. Onde moramos, há esse período embutido de tempo que você tem que sentar com a decisão, como se o Estado quisesse ter certeza absoluta de que você fala sério antes de um juiz assinar. Então, tudo levou alguns meses de idas e vindas. Sem filhos, sem casa no nome dos dois, sem briga dramática por móveis, significava que, uma vez que o relógio finalmente zerou, foi principalmente uma questão de um funcionário carimbar coisas e um juiz gastar talvez 5 minutos olhando o arquivo antes de passar para o próximo casal que tinha achado que o para sempre seria mais fácil do que acabou sendo. Depois que foi oficialmente feito, andei para fora e me senti, não livre exatamente, mas mais leve, como se alguém tivesse afrouxado um cinto muito apertado em volta do meu peito. Minha mãe me encontrou na calçada com um abraço e um sanduíche que ela tinha comprado no caminho, porque ela sabe que o luto me faz esquecer de comer. Sentamos em um banco e ela perguntou como eu me sentia. E eu disse a verdade, que era cansada, triste e estranhamente orgulhosa de mim mesma. Algumas semanas depois que os papéis foram assinados, o marido da minha cunhada me mandou uma mensagem perguntando se podia deixar algo. Ele apareceu parecendo mais esgotado do que zangado. Me entregou uma pequena caixa de lanches e um cartão, e disse que tinha saído de casa por um tempo depois de outra explosão na casa deles. Ele me disse que um conselheiro tinha feito ele repassar aquela noite na sala de estar, e que quanto mais ele pensava sobre isso, mais o incomodava que todos esperassem que eu simplesmente ficasse lá parada e aceitasse. Ele disse que sentia muito por ter ficado quieto e queria que eu ouvisse pelo menos uma pessoa daquele lado dizer que foi errado. Acreditei nele, e isso ajudou, mas ainda assim não o convidei para entrar. Eu tinha terminado de ser a esponja emocional não oficial daquela casa. A vida não se tornou instantaneamente uma montagem empoderadora depois disso. Eu ainda tinha que trabalhar todos os dias. Atendendo telefones e agendando consultas no consultório médico, ainda tinha que pagar aluguel no apartamento pequeno para onde acabei me mudando sozinha. Ainda tinha noites em que ficava acordada repassando os bons momentos do meu casamento e me perguntando se tinha puxado a tomada cedo demais. Mas então eu me lembrava daquela festa, do tapa, do jeito que os dedos dele cravaram no meu braço enquanto ele me dizia que eu tinha piorado as coisas. E a dúvida se acalmava. Meses depois, o nome dele apareceu no meu celular. A mensagem dizia: "Oi, Lana. Você tem 1 minuto?" Por um segundo pensei: que drama novo é esse? Mas a curiosidade venceu de novo e respondi: "O que está acontecendo?" Ele perguntou se podia ligar. Disse que era mais fácil explicar por voz e, contra meu melhor julgamento, concordei. A voz dele soava cansada e mais velha do que eu lembrava, como se os últimos meses o tivessem envelhecido. Ele pediu desculpas imediatamente, não por ele a princípio, mas pela esposa. Ele disse: "Eu deveria ter intervindo naquela noite. Eu vi o que aconteceu. Eu vi ela te bater primeiro. Deixei todo mundo fingir que tinha sido o contrário porque era mais fácil." Ele me contou que as coisas entre eles tinham piorado desde a festa. Que a garota que tinha me dado um tapa tinha batido em outras pessoas também. Nem sempre literalmente, mas com palavras, com comportamentos. Que a raiva dela, que todos sempre tinham ignorado como apenas a personalidade dela, tinha começado a transbordar de maneiras que ele não podia ignorar. Ele disse que tinha saído de casa por um tempo depois de uma briga particularmente ruim, que estava ficando com um amigo, que tinha começado a ver um conselheiro que o estava ajudando a entender há quanto tempo ele vinha permitindo o comportamento dela. Ele mencionou, quase como uma parte, que eles estavam tentando engravidar há um tempo e não estava funcionando.
e que a esposa dele estava entrando em espiral por causa disso, se culpando, culpando ele, culpando o mundo. Eu podia ouvir na voz dele que ele se sentia culpado até mesmo de trazer isso para mim, como se soubesse que havia uma parte da velha eu que poderia ter amolecido com isso e dito: "Ah, isso é tão difícil." Serei honesta com você, não senti muita simpatia. Eu sei que isso me faz parecer fria, mas é difícil desenterrar compaixão por alguém que viu seu rosto como um lugar aceitável para depositar a frustração. Ele disse: "Eu sei que você provavelmente não se importa com nada disso, e você tem todo o direito de não se importar. Eu só precisava dizer que sinto muito. Por não falar nada. Por deixar você ser a vilã em uma história onde você não era a única culpada." Ele também disse algo que ficou comigo. Sua partida abalou eles mais do que eles jamais vão admitir. Eles acharam que você ia engolir. Eles sempre acham que as pessoas vão engolir. Agradeci a ele pelo pedido de desculpas. Disse a ele que, honestamente, fazia muito tempo desde que eu tinha gasto energia pensando naquela casa ou nas pessoas nela. Isso não era inteiramente verdade, mas parecia verdade o suficiente naquele dia. Disse a ele que esperava que ele descobrisse o que precisava fazer para ficar bem e que eu não era a pessoa certa para dar conselhos a ele. Desligamos depois disso. Duas pessoas sentadas em partes diferentes da mesma cidade, conectadas apenas pelo fantasma de um jantar em família que deu errado. Às vezes, quando estou sozinha no meu apartamento pequeno, comendo comida pronta no sofá e assistindo a algum programa onde os personagens se perdoam um pouco fácil demais, penso naquela noite de novo. Penso no jeito que minha mão ardeu depois que bati nela de volta. No olhar no rosto do meu marido quando disse a ele que queria o divórcio. Nos braços da minha mãe em volta de mim na sala de estar. Na voz prática do advogado dizendo que eu não estava presa. Não me sinto orgulhosa do tapa em si. Violência não é algo que eu quero que faça parte da minha autoimagem. Mas tenho orgulho de ter finalmente parado de me tratar como a única que tinha que absorver o impacto para não fazer ondas. As pessoas adoram dizer é só família, como se isso explicasse tudo. Como se ser parente de alguém desse acesso ilimitado aos seus limites. O que aprendi, o que ainda estou aprendendo, é que família é apenas gente. Gente que pode ser gentil ou cruel, egoísta ou generosa, amorosa ou horrível. E eu posso decidir, pela primeira vez em muito tempo, quais pessoas deixo entrar na minha vida e quais existem apenas como personagens em uma história que conto para me lembrar de que não imaginei aquilo, que realmente aconteceu, que eu realmente fui embora. E porque a vida não para só porque uma história termina, ainda havia contas para pagar, turnos para cobrir, consultas para agendar, roupa para lavar, todas as coisinhas chatas que te mantêm presa ao planeta, quando parte de você sente que deveria ter ganhado uma trilha sonora dramática e um escurecer da tela. Em vez disso, eu tinha luzes fluorescentes no consultório médico e um telefone de mesa pegajoso que sempre tocava no pior momento possível e um gerente que achava que estar 5 minutos atrasada do almoço significava que eu estava à beira de entrar em colapso no caos. No primeiro dia em que voltei ao trabalho depois que o divórcio foi finalizado, minha colega de trabalho olhou para mim por cima do monitor do computador e disse: "Você parece diferente." Perguntei se isso era código para "Você parece que esteve chorando no carro." Mas ela balançou a cabeça e disse: "Não, tipo mais leve ou algo assim. Você cortou o cabelo?" Eu não tinha. Eu só não estava mais carregando uma família estendida inteira nos ombros. Dei de ombros e disse: "A papelada foi assinada." O que não é a maneira mais poética de descrever o fim de um casamento. Mas era a verdade. Ainda houve momentos em que os velhos padrões tentaram rastejar de volta. Um paciente gritou comigo uma vez porque o seguro dele não cobria algo, e ele decidiu que a pessoa atendendo o telefone devia ter controle direto sobre a política nacional de saúde. A velha eu teria pedido desculpas 100 vezes e ido para casa sentindo que tinha falhado pessoalmente com ele. A eu, um pouco mais nova, respirou fundo, manteve a voz calma e disse: "Entendo que você esteja frustrado, mas não fale comigo desse jeito. Estou tentando te ajudar." Minhas mãos tremiam um pouco, mas eu fiz. Mais tarde, na sala de descanso, ri com minha colega sobre como eu tinha acabado de traçar um limite com um estranho mais facilmente do que jamais tinha feito com a mãe do meu próprio ex-marido. Nos fins de semana, eu ia muito mais jantar na casa dos meus pais. Minha mãe fazia algo que me lembrava a infância. Meu pai insistia em me mandar para casa com sobras em potes de plástico que se multiplicavam na minha geladeira, e conversávamos sobre tudo e nada. Às vezes uma tia ou primo estava lá e alguém inevitavelmente perguntava, daquele jeito intrometido mas amoroso: "Teve notícias dele?" Querendo dizer meu ex. Eu dizia sim ou não dependendo da semana,
E havia uma rodada de estalos de língua e algumas piadas sobre ele se arrepender quando percebesse o que tinha perdido. Mas ninguém nunca me disse que eu deveria ter ficado, que deveria ter tentado mais fazer a família dele gostar de mim. Uma noite, meu tio fez um comentário à mesa sobre como o casamento é difícil, mas você tem que aguentar. E por um segundo senti aquela velha picada, como se talvez eu tivesse falhado em algum teste. Então olhei em volta e vi meus pais me observando, não com julgamento, mas com esse apoio silencioso, e eu disse: há uma diferença entre resolver problemas e deixar as pessoas te tratarem como se você fosse descartável. Eu cansei da segunda opção. A mesa ficou um pouco quieta. Então minha tia levantou o copo e disse: amém a isso. E a conversa seguiu em frente. Ninguém me baniu da casa deles. Ninguém me disse que eu tinha piorado as coisas. Foi um momento tão pequeno e normal, mas pareceu um pequeno reparo no meu cérebro. De vez em quando, tarde da noite, quando meu cérebro queria algo para mastigar, eu digitava os nomes deles e rolava a tela. Eu via fotos de aniversários e feriados, meu ex sorrindo com o braço em volta da irmã, as legendas da minha sogra sobre família em primeiro lugar, e nada mais importante do que estarmos juntos. Às vezes eu sentia essa dor oca e estranha no peito, como se tivesse sido recortada de uma fotografia e o contorno ainda estivesse lá. Outras vezes eu revirava os olhos com tanta força que achava que podiam ficar presos. Uma postagem em particular ficou comigo por dias. Era uma foto da minha cunhada com outro vestido branco, não tão dramático quanto o daquela noite, mas quase. A legenda era algo como: algumas pessoas tentam te derrubar, mas você continua brilhando, com uma frasezinha sobre: a verdadeira elegância não pode ser arruinada. Não me mencionava pelo nome, obviamente, mas eu podia sentir o subtexto através da tela. Encarei aquilo por um longo momento, o polegar pairando sobre o botão bloquear, e então larguei o celular e fui lavar a louça. Na manhã seguinte, finalmente silenciei todos eles. Não bloqueei, porque uma pequena parte mesquinha de mim ainda queria saber se algum deles postaria algo como: lembra daquela vez que estávamos todos errados? Mas silenciei, porque não precisava da vida curada deles surgindo entre vídeos de animais de estimação e receitas toda vez que eu tentava relaxar. A terapia ajudou também, embora eu tenha ido meio cética no começo. Sentei em um sofá em um pequeno escritório que cheirava a chá e livros velhos, em frente a uma mulher que me fazia perguntas que me faziam sentir vista e desconfortavelmente exposta ao mesmo tempo. Ela perguntou sobre meu casamento, claro, mas também sobre minha infância, sobre como o conflito era tratado na minha família enquanto eu crescia, sobre quem tinha permissão para ficar com raiva e quem era instruído a ser a pessoa superior. Acontece que eu estava treinando para esse papel muito antes de me casar com aquela família. Conversamos sobre a maneira como eu usava piadas para desarmar a tensão, com que frequência pedia desculpas por coisas que não eram minha culpa, quão rápida eu era em acreditar que se alguém estava infeliz, devia ser de alguma forma porque eu tinha falhado com eles. Em um ponto ela disse: parece que você aprendeu que suavizar as coisas era seu trabalho. E eu ri e disse: parabéns, você acabou de conhecer a funcionária do mês. Chorei naquele escritório mais vezes do que gostaria de admitir, mas também ri, e devagar. Sessão por sessão, o tapa se tornou um momento em um padrão maior em vez do drama definidor da minha vida. Meu ex entrou em contato novamente, mais de uma vez. As mensagens mudaram com o tempo. No começo eram zangadas, acusatórias, cheias de frases sobre como eu tinha exagerado e arruinado tudo. Depois ficaram mais suaves, mais suplicantes, me dizendo que ele sentia minha falta, me lembrando dos nossos primeiros dias, prometendo que a família dele estava disposta a começar do zero. Ele nunca usou as palavras "eu estava errado", no entanto. Nenhuma vez ele disse: "eu deveria ter te defendido". Era sempre: "todos nós cometemos erros", daquele jeito vago que espalha a culpa até que ninguém precise realmente segurá-la. Uma tarde, meses depois do divórcio, ele ligou em vez de mandar mensagem. Quase deixei cair na caixa postal. Mas algo em mim queria ouvir como a voz dele soava agora. Ele parecia cansado e estressado, e por um segundo meu coração deu aquela pequena reviravolta nostálgica de novo, lembrando das noites em que estávamos quebrados e rindo e apaixonados. Então ele disse: "As coisas têm sido muito difíceis desde que você foi embora. E não de um jeito, meus olhos se abriram, mas de um jeito, quero desabafar com você sobre a família da qual você escapou." Ele me contou que a irmã tinha entrado em uma briga feia com a mãe deles por algo pequeno que tinha ficado grande, que ela tinha jogado um copo na parede, que o pai deles finalmente tinha gritado de volta em vez de mimá-la, que a casa tinha virado uma zona de guerra por uma semana,
Às vezes acho que você ir embora começou tudo isso, disse ele. E por um segundo quase tomei isso como culpa, até perceber que havia outra maneira de ouvir isso. Talvez eu indo embora apenas significasse que ninguém estava lá para absorver isso por eles mais, eu disse. Houve uma pausa na linha longa o suficiente para eu me perguntar se ele tinha desligado. Então ele suspirou e disse: talvez. Foi o mais perto que ele chegou de reconhecer qual tinha sido meu papel naquela bagunça. Ele perguntou se poderíamos nos encontrar só para conversar, apenas como amigos, apenas para ter um desfecho. Eu disse a ele, gentil mas firmemente, que meu desfecho tinha vindo na forma de uma pilha de papéis assinados e uma vida que eu estava remendando sem ele. Espero que você resolva suas coisas, eu disse. Realmente espero, mas não posso ser a pessoa que ouve você reclamar da casa onde eu costumava ficar emocionalmente presa. Isso não é justo com nenhum de nós. Ele parecia magoado, mas não brigou comigo por isso. Dissemos adeus. Desliguei e sentei no meu sofá olhando para a tela da televisão desligada por um tempo, deixando o silêncio se acomodar ao meu redor. Então levantei. Fiz meu jantar e coloquei em um programa que não tinha nada a ver com drama familiar. Apenas pessoas assando bolos elaborados e sendo legais umas com as outras para variar. A primeira grande temporada de festas após o divórcio foi estranha e um pouco crua. Eu tinha passado tantos anos dividindo o tempo entre a casa dos meus pais e a casa dos meus sogros, fazendo malabarismos com horários, tentando não ofender ninguém com a mesa de quem eu me sentava e por quanto tempo. De repente, eu tinha exatamente um lugar para estar. E havia um certo alívio nisso. Sem olhar freneticamente para o relógio, sem sorrisos forçados em salas de estar onde as pessoas queriam que eu encolhesse. Apenas meus pais, alguns parentes e eu. No dia de ação de graças, minha mãe trouxe uma garrafa de vinho tinto e levantou uma sobrancelha para mim com um sorrisinho travesso. Tem certeza que está tudo bem com isso? Perguntou ela, balançando a garrafa como um adereço. Eu caí na gargalhada. Risada real dessa vez, não do tipo frágil. Contanto que ninguém dê um tapa em ninguém, eu disse. Acho que estamos bem. Meu pai, que tinha sido incomumente quieto sobre os detalhes do tapa além de sua raiva inicial, estendeu a mão e apertou a minha. Ninguém vai bater na minha filha na minha casa, disse ele. Se tentarem, podem dar meia volta para a porta. Foi uma frase tão simples, mas me atingiu direto no peito. A versão mais jovem de mim, aquela que tinha tentado tanto ganhar esse tipo de proteção da família do meu ex, se sentiu vista de uma maneira que nunca tinha sido lá. Pouco a pouco, a história daquela noite mudou na minha própria mente. No começo tinha sido essa coisa horrível que aconteceu comigo, tudo em letras maiúsculas. Depois se tornou a noite em que tudo explodiu. Então, lentamente, tornou-se apenas um capítulo em uma história mais longa de aprender a parar de me fazer menor, para que outras pessoas pudessem se sentir grandes. Comecei a contar a história de forma diferente quando amigos perguntavam, menos como uma confissão e mais como um estudo de caso sobre o que acontece quando você finalmente diz chega. Houve partes confusas, é claro. Namorar de novo foi estranho. A primeira vez que saí com alguém novo, passei o tempo todo esperando que ele perguntasse sobre minha família, sobre meu ex, sobre o que tinha acontecido. Quando ele perguntou, dei a versão curta, observando o rosto dele cuidadosamente em busca de qualquer sinal de nossa, você parece ser o problema. Em vez disso, ele disse, caramba, isso soa difícil, bom para você por ter saído. E então me perguntou que tipo de música eu gostava. Quase chorei na minha bebida de puro alívio. Ir embora não me transformou em alguma versão nova e brilhante da noite para o dia. A maior parte do que veio depois parecia chato. Trabalho, roupa para lavar, ligar para minha mãe, sessões de terapia dissecando anos de eu dizendo, está tudo bem, quando não estava. Algumas manhãs, eu sentia falta da ideia da minha antiga vida, até me lembrar daquele tapa e do jeito que ninguém se moveu até eu bater de volta. Pequenas coisas começaram a mudar primeiro. Parei de me voluntariar automaticamente para cada obrigação familiar estranha do meu lado. Parei de responder mensagens dos meus ex-sogros, até as neutras. Aprendi a deixar outras pessoas sentarem no silêncio que criaram, em vez de correr para preenchê-lo com desculpas. Ainda escorrego. Ainda me pego ensaiando explicações na minha cabeça para decisões que, na verdade, não precisam de um voto de comitê. Mas agora há essa parte mais alta de mim que diz, não vamos fazer isso de novo. E eu a escuto mais do que costumava. Se há um ponto em tudo isso, provavelmente é menor do que as pessoas gostam de fazer parecer. Não é sobre nunca derramar vinho ou evitar certos tipos de famílias, mesmo que ambos pareçam tentadores.
É sobre o momento em que você percebe que ficar quieta nunca te protegeu de ser machucada. Apenas tornou mais fácil para todos os outros fingirem que não viram. A noite em que levei um tapa naquela sala e finalmente bati de volta não me fez uma heroína, mas rasgou a historinha arrumada que eu vinha contando a mim mesma sobre o que eu tinha que tolerar. Ir embora terminou o que aquele momento começou. Agora, quando entro na minha própria casa e jogo minhas chaves na mesa, não há ninguém esperando para ver o quanto estou disposta a engolir para manter a paz. Alguns dias isso parece solitário. Na maioria dos dias, parece ar.